Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui para mais um minuto de bênção com a palavra. Eu sou Ivan, da comunidade Missão Novo Caminho, e hoje vamos partilhar o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 21 ao 24. Nessa hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E Jesus voltou-se para os discípulos e lhes disse em particular: Felizes os olhos que veem o que vocês veem, pois eu digo a vocês que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje Jesus vem falar um pouquinho de mistério para nós, né? E aqui a gente vê assim que existe um mistério entre o Pai e o Filho. Ninguém conhece um sem conhecer o outro. Então Jesus deixa bem claro que ninguém conhece o Pai a não ser por Ele. E aquele a quem o Pai quiser revelar, né? Assim, então Jesus deixa esse mistério bem assim claro, que ninguém consegue assim saber quem é o Pai a não ser o Filho, e ninguém consegue assim saber quem é o Filho se não conhecer o Pai também. Então, quando Jesus fala sobre isso, assim gera muitas questões naqueles dos fariseus, dos sacerdotes. Então, gera aquela complicação nessas pessoas que eram consideradas as pessoas inteligentes, né? Que era considerado, era quem ali estava acima do poder, né? Então, continuando aqui, Jesus fala assim também, outro mistério é do Pai revelar os mistérios divinos aos pequeninos e não aos sábios e inteligentes. Por quê? Porque os sábios e inteligentes têm a dificuldade de serem servos, pois são acostumados a questionar tudo e todos. A pessoa assim, vê a forma que eles questionavam Jesus, ficavam tentando assim, os sacerdotes, os fariseus, ficavam tentando assim pegar Jesus de alguma forma assim, fazendo pegadas, né? Fazendo coisas assim para tentar pegar Jesus e sempre questionando Jesus. Sempre, em todos os lugares que Jesus estava, era questionado. Por quê? Porque são pessoas que não são acostumadas a servir. São pessoas assim que são acostumadas a questionar. E não sendo capazes. Olha bem, o que faz a pessoa assim que não consegue assim, eu diria assim, a palavra mais correta seria assim, de realmente assim, sabe, entregar tudo a Jesus. Aquela pessoa assim que chega assim e não fica, sabe assim, acredita. Isso, a palavra certa é essa, acreditar. Então, os sábios e inteligentes, eles não acreditavam em Jesus. E daí, quando não acredita, eles não são capazes de perceber em Jesus a presença do reino, porque eles não acreditam em Jesus. Então eles não conseguem perceber
a presença do reino em Jesus. Só os desfavorecidos e os pobres conseguem perceber o sentido da atividade de Jesus e continuá-la. Então é por isso que Deus revela aos pequeninos. Porque ele sabe que o pequenino, assim, ele acredita no mistério. Ele acredita nas coisas que são do alto. Ele acredita, assim, sabe, tudo que Jesus colocava, o pobre, ele acredita. O pobre, quem corria atrás de Jesus, a grande multidão que estava atrás de Jesus, eram as pessoas que eram pobres. Eram os pequeninos, eram os excluídos. Porque eles acreditam, porque tem a esperança em Jesus. Consegue enxergar que ali é o Filho de Deus. E isso é o que fez muito daqueles que colocaram Jesus na cruz não acreditar, não conseguir ver em Jesus o reino. E hoje, muitos de nós estamos vivendo igual aquelas pessoas, questionando tudo, qualquer coisa assim, a internet é mais importante, o que está no Google é mais importante. A gente questiona tudo. A gente assim tem que ter a razão. Estamos todos assim tendo um pouquinho de cientistas, né? De querer saber tudo. Mas não podemos nunca esquecer que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E quando a gente assim acredita em Deus, a gente não fica questionando, a gente não questiona a Santíssima Trindade. A gente não questiona Deus Pai, a gente não questiona Deus Filho, a gente não questiona Deus Espírito Santo. A gente assim que é cristão e que se faz pequenino, a gente louva, a gente adora e a gente luta por justiça e paz. Justiça e misericórdia. É isso que é a continuidade daqueles que conseguem enxergar em Jesus o reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.